Olá, investidores. Depois de ter falado sobre a empresa United Health, em que vimos aqui se era uma boa compra ou não para fazer e em pontos entrar, sobretudo porque tivemos aqui a notícia que a Berkshire Hathaway de Warren Buffett comprou a ação. Agora, neste momento, vamos falar sobre a ação Pfizer. E o mais certo é que já conheço aqui o nome desta empresa, sobretudo porque foi uma das principais empresas que lucrou aqui durante a pandemia do coronavírus. E agora que já passou aqui a pandemia, vamos ver se vale a pena comprar esta ação, também em que pontos em que investidores estão a comprar esta ação e também aqui como está aqui a saúde financeira da empresa. Aqui neste caso, uma boa notícia que tenho para te dar é se ainda não tens conta na corretora de XTB, podes abrir conta na corretora de XTB e receber aqui uma ação de Pfizer totalmente grátis. Para isso, só tens que abrir conta na corretora XTB usando o link que está na descrição deste vídeo ou usando o QR Code que está aparecendo agora na imagem e durante aqui o processo de criação de conta tens que usar o código investir na bolsa que está aparecendo agora no ecrã e também está na descrição deste vídeo a mencionar qual é que é o código. Depois disto também tens que aceitar as condições da promoção Free Stock, tens também de verificar a tua conta. Neste caso, todas as corretoras são obrigadas aqui a pedir aos seus novos clientes aqui a verificação da morada e também da identificação. Isto é um passo normal e aqui as corretoras não ficam com os teus dados e por essa razão estão seguros. E depois disso, tudo o que tens de fazer é depositar dinheiro na tua conta XTB e cerca de 3 dias úteis depois vais ter aqui uma ação da empresa Pfizer disponível na tua conta na corretora XTB. Aqui neste caso não existe qualquer depósito mínimo, por essa razão não precisas estar aqui a depositar 1000 euros ou 2000 euros, mesmo com 100 euros vais ter acesso ou até menos vais ter aqui acesso a uma ação grátis da Pfizer. Aqui neste caso, passando à frente, mexendo aqui, como podes ver aqui, já tinha falado no blog sobre a United Health e agora chegou o momento de falar sobre Pfizer. Neste caso, temos aqui mais informações sobre a Pfizer na plataforma da Perplexity AI, em que isto é uma ferramenta de inteligência artificial que agora tem bastantes dados sobre ações cotadas nas bolsas de valores dos Estados Unidos e por essa razão é aqui uma ferramenta bastante importante para quem está interessado aqui a analisar e também a saber mais aqui sobre cada uma das empresas que estão cotadas e para saber se vale a pena ou não. Neste caso também aqui, como podes ver, é possível comparar esta empresa com outras empresas, mas aqui neste caso não vamos fazer essa comparação. Aqui, passando à frente, em termos de retornos a um mês, a ação já subiu 2,68%, 6 meses está com uma queda de 6,92%, desde o início do ano está com uma queda de 6,5%, há um ano está com uma queda de 15,4%, há 5 anos está com uma queda de 26,95%, neste caso desde o máximo, desde 1968. Está aqui com uma subida de 5.692%. Aqui passando à frente, em termos de últimas notícias, estão aqui a inflacionar aqui o preço da ação, neste caso para cima ou para baixo. Neste caso temos aqui a parceria oncológica avançada de investigação, em que temos aqui a Pfizer a anunciar a colaboração com a Olema Pharmaceuticals para testar a combinação de palazestrante com atirmociclib em cancro da mama metástico. Neste caso também temos aqui a FDA a restringir as vacinas do Covid-19, que foi daqui também uma das principais fontes de lucro para a empresa e que também poderá aqui limitar um pedaço dos seus ganhos. Também temos ainda aqui o dividendo a manter a atratividade alta. Em termos de impacto das mudanças regulatórias nos Estados Unidos, temos aqui a perspectiva otimista. As recentes alterações no protocolo de aprovação da FDA para vacinas Covid, que ao exigirem ensaios clínicos menos restritivos do que o esperado, favorece aqui as farmacêuticas, e aqui neste caso a Pfizer também é uma das favorecidas, mas neste caso aqui a nova liderança pode estabelecer aqui padrões mais rigorosos para a aprovação de medicamentos e pode então aqui ter algum impacto nos medicamentos que a Pfizer poderá então estar aqui a lançar no mercado. Aqui já para a capacidade da empresa para compensar a queda das receitas do Covid-19, sobretudo aqui com o declínio. Vemos aqui a Pfizer a redirecionar os seus investimentos para áreas como a oncologia e tratamento da obesidade, que são duas áreas que aqui têm bastante mercado e também têm aqui um potencial de gerar bastantes lucros para a empresa, para a Pfizer, mas neste caso é na parte pessimista, temos que analistas apontam que apesar dos esforços, temos aqui que as perdas de exclusividade e o declínio aqui abrupto das receitas do Covid vão ter aqui grande impacto na empresa. Já em termos de a força dos fundamentos financeiros diante de sinais técnicos, aqui temos que, apesar do desempenho técnico sempre favorável
e sinais de cautela de curto prazo. Temos que aqui que os fundamentos da Pfizer permanecem sólidos e com margens bastante robustas, mas já na perspectiva pessimista temos aqui a análise técnica e tendência a receder de fluxo de capitais e evidenciam falta de apetite dos investidores. Neste caso aqui temos aqui algumas justificações aqui das quedas dos preços ou então da subida que aconteceu aqui na ação da Pfizer nestes últimos dias, mas aqui passando então para os dados financeiros. Em termos de mercado, capitalização do mercado, market cap, como pode ver, em 2021 tínhamos aqui uma capitalização do mercado de 330 mil milhões e 739, passamos aqui para 287, 162 e agora em 2024 passou para 150. Como pode ver aqui reduziu, mas também aqui em grande parte por causa do preço da ação que também tem caído nestes últimos anos. Aqui passando a olhar para o dinheiro, como podes ver passou de 1944 para 416, depois aqui para 2.853, depois passou aqui para 1043 aqui de caixa que a empresa tem. Em termos de dívida, como podes ver, a dívida praticamente de 2022 para 2023, tivemos aqui praticamente quase o dobro, aqui um aumento do dobro da dívida, e aqui tivemos aqui uma queda, um pedaço da dívida, mas mesmo assim continua aqui alta em comparação aqui com os outros anos anteriores. Em termos de outros valores, como podes ver aqui em termos de revenue, em termos de lucros, como podes ver e aqui de gross profit, também tivemos aqui uma queda, sobretudo como podes ver aqui nestes primeiros anos, 2021 e 2022, foram anos que a empresa ganhou bastante dinheiro aqui com as vacinas do Covid, e por essa razão, ao termos aqui a situação do Covid mais controlada, fez com que a empresa tivesse aqui a vender menos vacinas do Covid e por essa razão teve aqui um grande impacto na sua receita. Aqui também podes encontrar informações como a demonstração de resultados, balanço patrimonial e também fluxo de caixa, mas aqui não vou falar nisso. Neste caso também temos aqui os dados históricos aqui para cada um dos dias em que há alta, em quando foi o preço de abertura ou não. E neste caso, esta foi a última apresentação de resultados, foi para o terceiro trimestre, como podes ver. Temos aqui uma derrota de 34%, em que tivemos aqui uma subida de 34% e aqui uma subida de 8,06%, o que foi aqui bons valores para a apresentação, e basicamente vamos aqui a análise em que tivemos um aumento operacional de 10% com os earnings per share aqui ajustado de 78 cêntimos, superando aqui as expectativas devido ao forte desempenho comercial e a gestão aqui de custos da empresa, o que foi aqui bastante positivo para a Pfizer. Neste caso tens aqui a análise assim de uma forma muito resumida do que é que foi aqui a transcrição aqui apresentado, e também tens aqui slides em que podes ver aqui algum do material para que vejas aqui como foi a apresentação da empresa Pfizer. Que neste caso, como podes ver, esta aqui é a apresentação em que podes aqui encontrar mais informações sobre o que é que poderás esperar aqui para o futuro aqui da empresa. Neste caso, passando à frente, como podes ver aqui também em termos de pesquisa, tens aqui mais relatórios do Morningstar, entre outras informações que podem ser aqui úteis para decidir, mesmo em termos de análise fundamental, se vale a pena comprar ou não ações desta empresa. Agora passando para a análise técnica, como podes ver, temos aqui o programa TC2000, em que estou aqui com o gráfico para semanal, neste caso cada vela corresponde a uma semana. Neste caso, se olharmos para aqui em que estamos para os dados de 1997, como podes ver aqui, vamos aqui uma subida, depois aqui queda, subida, queda, e aqui quando encontrarmos aqui o fundo, vamos ter então novamente o mesmo movimento. Como podes ver, isto tem sido uma ação que tem usado este padrão bastante, tem que ser de subida, queda, e agora quando vamos aqui o fundo, vamos então ter aqui novamente uma subida potencial. Neste caso, olhando então para o gráfico aqui diário, em que, como podes ver, temos aqui o ano de 2020, em que tivemos aqui as vacinas do Covid já aqui a entrar aqui em grande produção e venda, e isso fez aqui com que a ação tenha subido aqui dos cerca de $30 para os $51 e depois para os $61. Isto aqui, como podes ver, foi o máximo histórico da ação Pfizer, e neste caso depois, já em 2022, já vemos aqui uma queda, vemos aqui uma queda, depois lateralização, depois então nova queda aqui, pois ao ver que aqui as vacinas já não estavam a vender assim tanto como antes, e este era um negócio bastante importante para a Pfizer, e como podes ver, levou aqui então uma perda grande de receita, e aqui uma estratégia que a empresa tem adotado nestes últimos tempos tem sido de aqui procurar alternativas aqui ao negócio das vacinas do Covid, para então aqui gerar mais dinheiro para a empresa e também fazer crescer aqui os seus lucros. E como podes ver aqui, depois tivemos aqui uma queda, que é uma tendência mesmo negativa para a ação em 2023, depois em 2024 tivemos aqui uma lateralização, e depois para chegar aqui
aqui em 2025 termos aqui uma queda, como pode ver. Também acompanhou aqui praticamente a tendência de quase todas as ações, em que tivemos aqui o Liberation Day, com o Donald Trump aqui a mandar muitas ações para baixo, também aqui os índices, e também a Pfizer foi uma dessas ações que também sofreu aqui com o Liberation Day. Neste caso, aqui no Liberation Day está aqui com um ganho de 18%, um ganho bastante razoável, mas aqui poderá ter potencial, sobretudo para recuperar aqui a ação, sobretudo porque já tivemos aqui que o grande parte daqui das receitas do Covid já desapareceram. Também já tivemos aqui a empresa a ter mais tempo para se adaptar aqui à perda de receitas por causa das vacinas, e então aqui a empresa está procurando aqui por alternativas que podem ser que gerem aqui mais ganhos para a empresa, sobretudo no meio da obesidade e também da oncologia, que poderá gerar aqui bastantes receitas e fazer com que a empresa consiga aqui voltar quase aos lucros que tinha aqui na altura das vacinas, e poderá ser aqui um potencial sobretudo para investidores de muito longo prazo ou de longo prazo, sobretudo para 5 anos ou mais, em que pode ser que tenhamos aqui então um recuperar da ação. Como podes ver, basicamente esta é a informação que os investidores vão estar aqui atentos à ação, sobretudo na análise fundamental, também na análise técnica. Aqui temos que a ação tem um total de 5,7 bilhões de ações. Neste caso, na Europa, dizemos de 5,7 mil milhões de ações. E aqui, como podes ver, a próxima apresentação de resultados para a Pfizer é no dia 4 de novembro de 2025, o que poderá ter aqui algum impacto. E para quem está comprando aqui basicamente nestas áreas, pode ser que até lá tenhamos aqui uma subida, para depois então decidir aqui qual é que será a tendência da ação para os próximos meses, sobretudo como é que vai correr aqui os seus dados financeiros, sobretudo se tem conseguido aqui crescer em termos de lucros e também crescer em termos aqui de ganhos por de impostos, que é dos mais importantes aqui para os investidores, e se assim o conseguir, então aqui já poderá pagar melhores dividendos, também vai ter aqui a ação a subir. Por este vídeo é tudo. Se ainda não tens conta, usa o link que está na descrição deste vídeo, ou então o QR Code está aparecendo agora na imagem. Bons investimentos!